Bom dia. Então tá bom. Gente, então eu já estou aqui em Águas de São Pedro. A gente vai começar aqui a nossa caminhada, esse tour virtual para vocês, para mim extremamente real, porque eu preciso, né, apresentar para vocês diversos elementos aqui do município, conforme o combinado, né? Então a nossa intenção hoje é de apresentar toda a parte da infraestrutura, dos atrativos, dos equipamentos do município de Águas de São Pedro. Como eu falei, né, eu me preparei, né, para estar aqui, então trouxe máscara extra, coloquei o boné, protetor solar, estou totalmente preparado aqui para a nossa atividade, né. E em alguns momentos eu devo fazer algumas paradas para mostrar para vocês. Vocês podem escrever no chat, né, perguntando ou complementando. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, sempre se organizem apertando, né, aqui a mãozinha, sinalizando, né, que vocês querem falar, levantando a mão. E aí a gente faz então a parada para que vocês possam apresentar. Então eu começo aqui, e aí eu já vou até virar aqui a minha câmera, para que vocês vejam. Eu estou aqui, então só para que vocês vejam, né. Conseguem ver a câmera agora, virada? Sim, Então a sim. gente está aqui, o centro da cidade de Águas de São Pedro, né, do município. Para cá, que vocês estão vendo esses chalés, atrás nós temos o Grande Hotel, que é o marco, né, de fundação aqui da cidade. Mas eu vou começar por um lugar um pouquinho mais novo, que passou por uma reforma, que é a parte do bosque e do parque que eles chamam aqui dos cavalos, né. Então, desse lado aqui a gente tem uma entrada que as pessoas entram, né, com os cavalos, tem cavalos aqui para entrar nessa parte, aqui do bosque, tem uma entrada, né. Eu particularmente, né, eu sou contra qualquer atividade que tenha exploração animal, mas é uma prática que existe aqui ainda em Águas de São Pedro. Futuramente a gente vê uma plaquinha ali escrito secretaria, que provavelmente vai ser a Secretaria de Turismo aqui, num ponto estratégico bem alto que a gente consegue observar, né, a praça aqui principal. Então eu estou entrando aqui com vocês, até para que vocês vejam, essa estrutura aqui é uma estrutura bastante antiga, e ela era muito típica aqui, né, não tinha obviamente as telhas na parte superior, né, depois eu vou mostrar um outro exemplo de uma mais antiga. Mas aqui nessa parte do bosque nós temos a prática do arborismo, vocês encontram também na literatura arvorismo. E aí esse arborismo, ele foi, na verdade, um modismo ali no início da década de 2000, e a prefeitura, ela adaptou essa área. Vejam que eles utilizam, né, as árvores, especialmente, né, o eucalipto, tá aqui então, né, que são as árvores mais fortes, e aí então eles colocaram essa estrutura. Obviamente é uma estrutura impactante, né, então a gente também não pode, inocentar a atividade, né, a gente tem que entender que sim, também é uma atividade de impacto. Qualquer atividade humana é uma atividade de impacto. E quando a gente tem a exploração, né, de espécies vegetais, o impacto obviamente fica maior, né, mas vejam a estrutura, está inclusive precisando de manutenção. Eu não sei se eles vão seguir com essa proposta. Eu acredito que ainda assim eles devem fazer uma manutenção. Vejam que essa escadinha ela desce para cá e a pessoa já tem que começar por aqui a escalar. E aí, obviamente, tem os cabos de proteção e aí eles seguem. Então, caminhando um pouquinho mais, já que estamos falando, né, de um segmento importante da área do turismo, que é o turismo de aventura, aqui em Águas de São Pedro, então, ele também foi adotado, né, especialmente nessa região aqui do bosque. É óbvio que nós temos também outros, né, como o caso do turismo ecológico, do ecoturismo, né, com as caminhadas. Então vejam aqui a sinalização também. E está bastante, então, precária, né, precisa de manutenção. Se eles forem retomar depois, quando a gente tiver a reabertura do turismo, né, quando nós estivermos já com vacinas e tal, aí, obviamente, precisa ser feito, né, uma grande modificação. Eles precisam, né, trabalhar bem essa infraestrutura por conta dos riscos, né. E a ABNT, inclusive, tem normas específicas para
para trabalhar com esse tipo de turismo. Então vejam, aqui na sinalização a gente tem essa placa, né, que é a revitalização da Praça Doutor Otávio de Moura Andrade. Tem aqui o valor, né, do investimento, o tempo, vejam, né, o período de início, né, então ele data aqui do dia 2 de fevereiro de 2020, né, aqui tem então as informações e a empresa responsável. E aí nessa parte, né, dessa revitalização, daqui dessa parte do bosque, o investimento maior foi para cá, então para essa parte aqui dos cavalinhos, né, as crianças elas adoram esses cavalinhos, né, então tem a indicação aqui para não entrar no laguinho. Esse lago ele está cheio de espumas, como vocês podem notar. Essas espumas, na verdade, são produtos de limpeza que eles estão fazendo. O cheiro não está forte, né? Eu acredito que seja inclusive para evitar a dengue, né? Porque a água parada fica complicado. E essa água ela não está parada, apesar do movimento. Eles ligam, né? Especialmente nos períodos com maior intensidade de turistas, até para mostrar, né? O funcionamento, para ver direitinho. E aí a gente tem, então, esse tipo né, de atrativo. Tanto que aqui a gente tem uma placa que vai contar um pouquinho, né, sobre esse histórico, né, da cidade. Então, só para que vocês vejam aqui, aí tem aqui o parque, né, o Dr. Otávio Moura Andrade, vocês já identificaram isso, né, que ele é uma figura muito importante por ter sido o fundador, a pessoa, então, que idealizou. E aí a gente vai contar um pouquinho da história. Vejam que esse encontro virtual nosso aqui, esse vídeo, ele está linkado a outros vídeos também. Então já tem um vídeo no canal Educação Turística falando da história de Águas de São Pedro, e agora então a gente vai fazer esse tour virtual passando por alguns dos atrativos, né, especialmente nessa parte mais central da cidade, tá? E aí, como a gente está falando, né, desse início, desse tour virtual e até os aspectos mais históricos, ó, e vejam aqui esse carro que tem, né, o combate ao mosquito da dengue e tal, então tem a ver, eles estão utilizando produtos, né, para não ter, então, a formação dos mosquitos. E aqui, então, o Bosque Municipal, a gente já começa, então, um pouquinho contando a história, né, então, como eu falei, aqui é a parte da entrada dos cavalos, né, que as pessoas fazem os passeios, eles ficam lá ao fundo, né, presos, e aqui a gente tem então quiosques, né, com lanchonetes, né, bebidas, ali tem churrasqueira, né, então são estabelecimentos que foram se adaptando, construídos aqui para atender, né, essa demanda turística que circula por aqui. Aqui nós já temos então um grande hotel, né, então como eu falei, é o Hotel Escola do Senac. Esse hotel escola do Senac, ele, obviamente, né, ele foi implantado no hotel já existente, que é o Grande Hotel São Pedro, que a gente vê ao fundo. Eu vou tentar me aproximar um pouquinho só para vocês verem a fachada dele, tá? Então já, inclusive, conversei aqui na portaria, pedindo essa autorização para pisar nessa parte do gramado, e aí vocês conseguem ter uma visão. E aí, o marco fundador da cidade é o hotel, tá? Então, agora vocês conseguem ter uma vista um pouquinho melhor. Nessa parte aqui que a gente vê, aqui de frente, é agora então o campo de golfe. Então é onde eles instalaram o campo de golfe. Inclusive tem algumas obras sendo instaladas, né? Eles protegem também algumas outras durante a noite, eles fazem uma cobertura com lonas. E as pessoas praticam esportes aqui no entorno, caminhando, correndo, e no centro eles jogam golfe, né? Então essa é a parte do campo de golfe. Agora o hotel, né, ele virou um resort, então além do campo de golfe a gente tem também a parte do parque aquático, das piscinas e toboáguas. Então é um hotel que hoje ele tem uma relevância muito grande, né, para a região e especialmente para a cidade. Tá? Então aqui, os cursos que nós temos hoje, né? Então é o curso de gastronomia, que é extremamente forte, tanto que está aqui, ó, a gente vê 30 anos de ensino superior, né, no ano de 2020, e o curso de hotelaria, né? São os cursos que estão
em funcionamento hoje. Nós já tivemos turismo, também já tivemos cursos ligados, né, à área ambiental, e hoje, então, só tem 2 cursos superiores em funcionamento, e a gente tem também o curso de cozinheiro básico, né, então é um curso que é feito para atender demanda social. Então as pessoas de baixa renda, elas podem se inscrever e aí elas fazem esse curso de cozinheiro-chefe, né, que é cozinheiro-chefe não, na verdade é o cozinheiro básico e que muitos acabam realmente conquistando aí um espaço e se tornando chefe, tá? Então vejam esse quiosque aqui e a cobertura dele. É exatamente essa cobertura que nós tínhamos nas outras, né? Então é interessante da gente ver que ainda se mantém, né, um exemplo. E aí a sinalização da Praça Dr. Otávio de Moura Andrade, e a gente tem aqui então a praça. Essa praça, ela foi totalmente remodelada. Então foi obviamente, né, uma participação do Senac nessa reformulação, e aí eles então colocaram essas pedras sobrepostas aqui. Obviamente, quando eles fizeram, eles não imaginavam, ou talvez imaginavam, que os turistas ao chegar aqui, essas fontes elas são ligadas, tá? Como vocês podem ver aqui, tem saídas de água, ó, aqui está bem fraquinho, mas a gente tem então as saídas de água e luz. Então tem luzes também. E aí à noite ela fica iluminada com a água sendo jorrada. E aí agora, seguindo os modismos de municípios, eles escrevem Águas de São Pedro. Quando ela foi inaugurada não tinha isso, era apenas, né, o que a gente vê sem o letreiro. E agora então, seguindo os modismos das cidades, a gente tem então também esse letreiro. E como eu estava falando, né, quando eles empilharam essas pedras, eles não imaginavam o trabalho que eles teriam com turistas subindo para bater foto. Meio óbvio, né, gente? Inclusive ela é bem fácil de ser escalada. E aí eles colocam um proibido ali, ó, subir nas pedras e entrar na água. É óbvio que esse controle ele não acontece direito, especialmente no verão e com crianças circulando. Então, como eu falei para vocês já em outros momentos, alguns de vocês já pesquisaram sobre Águas de São Pedro, a fundação da cidade, né, enquanto município, foi na década de 40, mais especificamente no dia 25 de julho de 1940, tá? E o responsável por isso tudo está nesse busto aqui, que está de costas para a gente, porque, na verdade, ele foi colocado propositalmente, né, para ficar exatamente nesse ponto, que ao chegar aqui, ao chegar na praça, a gente identifica, que é, então, Otávio Moura Andrade, como eu falei, ele é indicado como o fundador de Águas de São Pedro. Até tem aqui, né, uma frase, né, a homens que se tornam por força dos dotes espirituais, com que vieram ao mundo, símbolos de sua comunidade. E aqui a gente tem, então, essa obra executada pelo Senac São Paulo, a gente vê, então, a indicação dessa placa mais recente, que data de 28 de dezembro de 2008. Então, e a gente tem, então, aqui ao fundo a praça, né? Deste lado, nós temos o pronto atendimento municipal, que é o postinho de saúde, e aqui o balneário, que tem, então, né, toda a carga histórica, né, o nosso grande patrimônio, que é da gente ter, então, o uso das águas medicinais para tratamento da saúde. Então, a gente tem algumas informações históricas importantes daqui de Águas de São Pedro, até para entendimento mesmo da fundação, que foi, aqui era um bairro de São Pedro, que é o município maior, então Águas de São Pedro está dentro do município de São Pedro, e portanto, neste bairro, nós tínhamos então algumas propriedades rurais, e que os seus proprietários, eles foram identificando o cheiro, né, das águas, que exalava então um cheiro muito forte, que lembrava um pouco de querosene. Então, como, né, vocês já inclusive trouxeram informações em algumas discussões nossas, alguns de vocês já sabem, nós temos então a procura pelo ouro negro por aqui, já na década de 20, que seria a busca por petróleo, até mesmo por conta desse cheiro, né, que remete ao querosene, as pessoas acreditavam que aqui teria o petróleo. E aí vieram para as prospecções,
começaram então a buscar esse petróleo, e o que foram encontrando foram as águas, foram encontrando águas medicinais. E aqui no nosso mapinha turístico, vejam que ao centro nós temos a Torre Balone, exatamente nesse ponto. Até hoje ela existe, ela está fixada no mesmo ponto, como a gente está vendo aqui, até como uma memória mesmo de como foi esse processo, né, das perfurações para tentar encontrar o petróleo, e que na verdade eles encontraram as águas. Inclusive a Petrolífera S.A. do Monteiro Lobato veio para cá, ele era um entusiasta do petróleo, né, na campanha inclusive do Petróleo é Nosso, e aí então nós tivemos essa procura, essa busca, mas não se efetivou. Então encontraram gases, né, e as águas predominando. Então vejam, nós estamos exatamente aqui nesse ponto do balneário municipal, que virou então o spa termal. Vejam só. Aqui tem o fontanário, que teve também uma grande modificação. Essa ilustração já mostra a modificação. A casa do fundador, ela fica exatamente aqui, na entrada para o bosque. E aí nós temos o bosque aqui, que é uma área, inclusive, de reflorestamento. Então a gente não tem uma mata primária predominando aqui, porque aqui era uma área totalmente devastada. A gente tem que levar em consideração que o estado de São Paulo, especialmente no interior, nós tínhamos produções de café. E essas produções de café, elas obviamente arrasaram terras, e essa região era uma região de várzea, com alagamento nesse centro aqui, que a gente tem o canal. E aí então, para o planejamento do município, para se tornar inclusive uma cidade de saúde, que ela foi prevista para ser uma estância de saúde, eles prepararam então inclusive a parte do reflorestamento, para ter então um clima mais agradável e a recuperação mesmo, né, da parte da cobertura vegetal da cidade, tá? Então a gente vai caminhar um pouquinho pela Avenida Carlos Mauro. Vejam que é uma rua que vai, outra que vem, né? Eu brinco sempre dizendo isso. E por coincidência, Carlos Mauro é o filho do Nicolau Mauro, que é a minha rua em São Pedro. E o Carlos Mauro, o nome dele está aqui porque foi uma personalidade muito importante, ele foi até inclusive delegado, subdelegado em São Pedro, mas o responsável por, na década de 30, em 1934, construir o primeiro balneário de alvenaria. Então, os primeiros balneários eles são feitos em madeira e depois ele é passado então para alvenaria. E também nessa história a gente tem a personalidade do Ângelo Franzin, que é um migrante italiano, né, que tinha também propriedade aqui na região, e é graças a ele também que a gente tem então a descoberta das águas medicinais, né? Então ele vai a Poços de Caldas para curar, né, tratar na verdade de um reumatismo, e lá ele sente o cheiro de enxofre da água utilizada para banhos de imersão. E aí então diante disso o que ele faz? Ele na hora ele percebe que as águas da propriedade dele tinham o mesmo odor. Então ela poderia servir também, né, para essa funcionalidade. E aí então eles somam os esforços, né, para converter aqui numa cidade então saúde, uma estância saúde. Vejam que nós temos aqui alguns blocos, essa parte ela é mais recente, né, então não é da fundação, até o próprio formato aqui, né, da arquitetura a gente já nota. E a gente tem então aqui a parte dos banhos nesse primeiro bloco, no segundo também, e no terceiro é a sauna masculina. Do outro lado é a ala feminina, e o desenho é exatamente igual da construção. Então, ele se converteu em spa termal, mesmo sendo municipal. Existe a cobrança, né, para as práticas que são feitas aqui dentro, como os banhos de imersão, sauna, massagem, tudo que está ligado, então, à parte da saúde, né? Então, a gente tem aqui. Tem os horários ali de funcionamento e estamos, então, num período pandêmico, ele está completamente isolado, né? Então, as atividades nesse período, elas foram retomadas no final do ano, sempre trabalhando apenas com 2 pessoas entrando por vez para fazer os banhos, então está bem restrito. E agora, né, diante da situação que estamos vivendo, ele está completamente isolado, como a gente pode notar aqui, com as faixas de segurança, tá? Então, tem diversas equipes, inclusive tem um médico de plantão aqui sempre, para poder atender, né, as pessoas que estão
vindo para cá buscando os banhos, que a gente também chama de demanda curista, e aí ele faz esse atendimento também, caso, né, de repente a pessoa se sinta mal, porque o banho de imersão, ele é aquecido. E aí pessoas que têm pressão, né, problemas de pressão, elas podem sentir ali, né, algum probleminha e vir a ficar, né, meio que quase desmaiando, na verdade, né. Geralmente eu faço esses banhos, eu gosto bastante, né, quando eu venho para cá de férias, quando eu venho visitar a família, eu sempre aproveito. Então essa água sulfurosa, ela também é interessante para a pele, para quem tem problemas de acne, né, então ela é bastante interessante. E fazem produtos, né, tem sabonetes que são também gerados a partir da água. Aqui é o fontanário. Antigamente, essa era a entrada principal do fontanário, a gente entrava por aqui, e ele tinha como se fosse uma grande marquise, né, com uma coluna central, era muito bonito, ele seguia mais ou menos ali a linha, né, mais horizontal do próprio balneário, e aí depois, já na década de 2000, foi feita então essa reforma e criaram no sentido de ser como se fosse uma termas, né, a ideia seria de ter realmente banhos e tudo mais. Mas por fim isso não foi levado adiante, né, e a gente tem então este cenário. Eu acho que de todos os atrativos da cidade, né, de tudo que a gente tem por aqui, esse é o meu maior pesar, de ver a situação que se encontra este espaço, né, que deveria ser, bem aproveitado, bem trabalhado, já que águas, né, a gente está falando das águas, é realmente o que motiva, né, o turismo local. Então, para a gente caminhar um pouquinho mais, também é importante da gente sinalizar a existência de sanitários, né, então aqui a gente tem os sanitários, masculino e feminino, e também atendendo as pessoas com deficiência, né, então ele está totalmente adaptado. E a gente vai cruzar aqui a Carlos Mauro, a avenida, para a gente poder olhar então um dos atrativos daqui da cidade que a gente tem, né, que é essa outra parte também, que é um parque, que é um lugar que para eventos ele é muito interessante porque todo ano a prefeitura ela realiza uma exposição, que é uma exposição de carros antigos. E essa exposição ela acontece. Vejam aqui o canal, né? Então eu cheguei já a comentar, esse canal também recebe parte da água sulfurosa e às vezes o turista não entende que o cheiro é do enxofre, é da água, não é água suja, não é água podre, como alguns mencionam, né? E aqui a gente vai ter o trenzinho. Esse é o ponto do trenzinho. Então vejam que interessante. E prestem atenção na sinalização turística, né? Então ele segue um padrão aos moldes do que nós temos com o Ministério do Turismo, com iconografia, a informação traduzida, né, o nome, e a coloração, né, também extremamente importante, e aqui é o ponto, então, de partida. Nós temos mais um painel turístico, vejam que o painel turístico, né, ele traz informações, tem aqui também a indicação de informação, e além de mostrar o mapa, que é o que nos interessa, ele também coloca alguns empreendimentos, alguns equipamentos turísticos, né, para servir os turistas. Particularmente, a gente, quando vai planejar o turismo de um município, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essas divulgações. Para quem trabalha com eventos, sabe bem. Quem paga mais tem o anúncio maior. Quem paga menos tem o anúncio menor, ou quem não paga nem entra, resumindo. E esse é o grande problema, porque se a gente se compromete de colocar os estabelecimentos da cidade, nós estamos sendo excludentes com os que não entraram. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de prática, para não excluir ninguém e pensar num desenvolvimento do turismo mais amplo, né? E tentar contemplar especialmente os menores, né? Que geralmente são empreendedores menores, pessoas da localidade, que estão tentando também trabalhar com o turismo, tá? E aí, como eu falei, então desse lado, né? A gente tem ali a jardineirinha, né? Que é o trenzinho, tem um modelo ali parado, e tem um outro que é um tratorzinho altamente poluente, porque é um trator. Então, vocês imaginem só o que ele não emite, né? Então, as lixeiras, vejam que estão em bom estado de conservação,
Então, como eu falei, né, aqui é a parte que nós temos a exposição dos carros, né, então aqui nesse parque. É exatamente aqui que os carros antigos, no mês de julho, geralmente, né, próximo geralmente ali do aniversário da cidade, eles colocam. E tiraram até a sinalização, existia uma placa aqui na entrada, informando, né, e eles retiraram. Não sei se eles vão fazer uma manutenção, se eles vão substituir, mas vamos caminhar um pouquinho mais, porque a gente tem muito ainda, né, para visitar. E aqui seguindo a gente chega na Torre Balone. Então aqui é um caminho para a Torre Balone, mas ela fica muito distante para a gente realizar esse percurso agora, né? Vejam que agora, entrando bem aqui na cidade, nós vamos ter diversos comércios, né? Então a cidade ela é muito ligada ao comércio. A gente tem muitos empreendimentos, muitas lojas, né, de artesanatos que não necessariamente são produzidos aqui, né? Tem essa cervejaria artesanal que é de São Pedro, como vocês podem notar, né, na própria placa. Desse lado aqui também tem um outro quiosque com uma parte coberta para os clientes. Aqui um hotel, né, de grande relevância, um dos hotéis mais antigos e maiores, acompanhando o grande hotel, que é o Jerubiaçaba. E a gente tenta então atravessar para olhar direitinho o canal e olhar o que a gente tem do outro lado, tá? Então toda vez que a gente está fazendo uma atividade como essa, a gente tem que se preocupar inclusive com a sinalização, né, na rua, para a gente poder ultrapassar direitinho, né, atravessar a rua no caso, e sempre respeitando mesmo, né, a sinalização. Então é muito importante que a gente siga isso, siga alguns dos protocolos, tá? Eu vou cruzar por aqui, né, que já tem inclusive uma faixa aqui, e a gente já olha também o Hotel Charme, né, que é o Avenida Charme Hotel, antigo Hotel Avenida. E aí a gente também olha lá do outro lado do canal. Então, passando aqui um pouquinho mais, vejam que a cidade está bastante calma, mas tem a ver também com o processo de pandemia que estamos enfrentando. Então, a região, que é a microrregião de Piracicaba, ela está bem afetada, né? Eu não digo que Águas de São Pedro esteja com um problema grave com relação à pandemia, mas a região está, e como aqui só tem posto de saúde, então nós precisamos seguir exatamente os protocolos, e por isso que a cidade está bem vazia, bem esvaziada, e muitos estabelecimentos fechados, né? E então aqui a gente vê aquele novo shopping, né, que está colocado ali, a gente vai chegar mais perto dele. Logo acima tem a Feira do Livro, também já em breve no canal vou colocar o videozinho sobre a Feirinha do Livro, para vocês terem uma noção, para vocês terem uma ideia, e vejam os estabelecimentos, né, que existem aqui. Esse é o antigo Galeria Shopping, né, antigamente só tinha ele, não existia essa outra parte, né, e para nós que somos também de cidades grandes, né, vocês vão olhar e vocês vão ver que é praticamente uma galeria e não bem um shopping, não tem bem uma configuração de shopping, tá? Então vejam, né, como eu falei, então todo mundo atendendo agora nesse formato e aqui mais um estabelecimento então gastronômico. Aqui é a entrada, né, para o shopping, está fechada, e tem muitos produtos ligados também à confecção, né? Aqui uma gelateria, observem, né, os tipos de empreendimentos, de lojas existentes por aqui, né? Brigadeiria ali do outro lado. Aqui na esquina, né, a gente tem um restaurante bem antigo, né? Ele é bem famoso, inclusive, e tem, inclusive, um prato, né, que a gente dá um pouco de risada, que é o tal do frango atropelado, né, a forma como ele é colocado. Mas óbvio que tem muita comida também do interior de São Paulo, né, virada paulista, então isso é muito comum por aqui. Então a gente está chegando aqui no Fontanário, a gente vai entrar no Fontanário. Lá em cima nós temos um novo spa, né, como vocês podem ver, privado, e aqui então é a parte do Fontanário e a gente vai ver então exatamente por dentro, né, que foi o que eu havia dito para vocês por fora, e agora a gente vai olhar então por dentro. Então vejam, né, aqui já tem a sinalização específica do que a gente está vivenciando hoje,
os horários de funcionamento estão descritos aqui, e a gente segue também com algumas informações importantes, né? Não é permitido entrar na piscina, jogar lixo nos jardins e piscina, pisar nos jardins, fumar e entrar com animais, traduzido para o inglês. E aí a gente vê aqui, né? Então tem 2 sanitários, já tem o totem de higienização aqui das mãos, que é algo imprescindível, né, nesse momento que estamos vivendo, e vejam o estado de conservação deste lugar, né? Então, realmente, ele está bem abandonado, tem câmeras de segurança, inclusive para vigilância, e há necessidade, obviamente, né, de se reformular este espaço. Então, eu já vou começar aqui pela fonte mais famosa, que é a fonte da juventude. Então vejam, cada um dos cantos aqui, ó, eu tenho ali e tenho lá do outro lado, são as 3 fontes, tá? E a gente já começa então pela mais famosa, que é a fonte da juventude, que já vem inclusive alerta ao consumidor, a altas taxas então, né, de concentrações de íons bicarbonato, sódio, sulfato, cloreto, fluoreto, brometo, e de acordo então com o boletim que está informando aqui. A água, ela vem descrita, inclusive, né, aqui a gente tem em português e em inglês a tradução, e tem também as propriedades, tá? Então a gente tem aqui as informações e as indicações, tá bom? Então, só para que vocês tenham uma ideia, né, então a gente tem a água, ó, vejam, só que vocês não conseguem sentir o cheiro dela. O cheiro é bastante forte, né? Então as pessoas reclamam um pouquinho, né? Tem muita gente que não tolera, né, esse odor. Eu costumava trazer meus alunos de São Paulo para cá e muitos, né, ficavam chocados com o cheiro de ovo podre. Lembra muito ovo podre. E ela tem uma sensação, assim, quando você passa no rosto, fica uma sensação muito gostosa. Aqui a Gioconda, que é a outra fonte, também tem aqui as informações das propriedades, né? E aqui, então, as indicações de ingestão. Né? E vejam que sempre tem a indicação ali do tratamento, males do fígado, vesícula biliar, falta de acidez gástrica, e aí tem a indicação, então. A durabilidade de 3 dias só fora da fonte. Então, vejam, se a gente pensa, né, no caso, no uso da água, né, tem que ser local. Então não adianta eu envasar, né, colocar numa garrafa e levar embora, né? Então tá aqui a fonte, mesma coisa, né? Então essa água ela não tem o cheiro, né, de enxofre, não é o mesmo cheiro da fonte da juventude, tá? E aqui para a gente fechar, nós temos então a Almeida Salles, que é então a terceira fonte aqui, né, das águas medicinais. Então, a gente tem aqui também informação, indicação para azia, gastrite, excesso de acidez, diabetes, cálculos renais, além de facilitar a digestão. Quando eu trabalhava no hotel, a gente descia para o balneário do hotel, depois do almoço, e tomava um golinho, né, para realmente facilitar a digestão. Então, como eu falei, a questão, né, da manutenção desse espaço é um espaço muito grande que requer muita manutenção. Então vejam, né, como está. Então realmente precisa ainda de muitas reformas, de muito restauro aqui para melhorar este ambiente. Então a gente segue e vamos agora para outros pontos da cidade. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ó, a feirinha do livro está ali em cima, a entrada é ali lateral. Alguém gostaria de falar algo? Se vocês quiserem, vocês podem anotar e a gente vai então tentando atender aí as questões. O Então, pessoal, voltando, fala, o pessoal pode no falar. chat está perguntando se as pessoas também bebem a água. Então, Pelo bebem, visto, inclusive, a hora que eu estava mostrando para vocês, tinha um senhor bebendo. Ele estava exatamente bebendo. Pela quantidade que ele bebeu, acho que não vai dar coisa boa, não. Ele tem que beber bem pouquinho. Ele encheu uma garrafa e ele saiu bebendo. Ele acha que ele vai ficar jovem com a fonte, mas não é assim, não. A ingestão ela tem que ser pequena, gente. Não é muito, né? Não pode tomar muito. Ó, vejam também que curioso que eles criaram aqui. Isso é uma ação da prefeitura. Eles colocaram, então, ao longo do canal, essas piazinhas, né?
tem o totem de álcool em gel, e vejam que já está há um ano praticamente, já está até deteriorado, e assim, não é problema mesmo de vandalismo, é porque a própria engrenagem aqui, quando você aperta, ó, ele vai batendo, e aí acabou danificando o material, tá? Mas é interessante porque você tem então essas opções aqui para você higienizar as mãos durante o teu passeio. Mais uma vez as lixeiras, como eu falei, né? Então, utilizando aqui as cores e as demarcações e a informação do tipo de lixo, né, para descarte. Antigamente nós tínhamos apenas essas lixeiras, então agora tem também essa outra versão. Então está bem arborizado, vejam, né, que no entorno do canal, né, houve uma preocupação com o paisagismo, a manutenção das árvores mais antigas, como a gente pode notar, e novas espécies também sendo plantadas aqui, né? Então a gente tem ali a moreia, né, algumas bromélias que são colocadas. Este Professor, espaço aqui, oi, pode falar. pergunta ali no chat, se como que é a coleta daí? Coleta e descarte. Então, a cidade, como eu já falei, ela não tem zona rural. Então, toda a coleta, tudo que é produzido aqui é descartado em São Pedro. Lá sim tem o lixão e tem a parte da coleta seletiva, né? Então, existe isso no município vizinho, né? No município maior, que é São Pedro. Então, é tudo feito por lá. Ó, mais uma imagem aqui, né, do Avenida Charme Hotel. E embaixo tem a Criarte, que é uma loja de artesanatos esotéricos. Ela é muito procurada, né? As pessoas quando vêm para cá, elas adoram essa lojinha. Então tem incenso, tem um monte de coisas aí que as pessoas costumam comprar. E aqui é uma parte nova, vejam que a prefeitura toda está aqui dentro. Tem banco, né? Como a gente pode ver, banco 24 horas. A gente vai passar aqui rapidinho. E toda a parte então da prefeitura, ela se concentra nesse edifício, tá? No entorno tem algumas lojinhas também. E aqui é uma parte nova que foi construída como um bulevardzinho mesmo, né? Antes a rua passava normalmente por aqui, aí eles fizeram esse calçamento, né? E carros ainda podem passar. E a gente tem então aqui nesse entorno diversos estabelecimentos, tá? Então eu até vou tentar passar um pouco rápido para não filmar as pessoas, né? O bom é que quem estiver de máscara está seguindo corretamente o protocolo e não vai ter problema nenhum de ser filmado. Agora, quem estiver sem máscara, né? Aí fica mais complicado. Mas vejam esse escadão aqui, né? Então, assim, não quero comparar com o nosso escadão, né? Lá do Rio, a escadaria Selarón. É completamente diferente. A gente tem aqui, né, o responsável pela pintura, e o legal, ó, tem até um gatinho ali, ó, bem tranquilinho, mostrando bem a cara de Águas de São Pedro, né, da tranquilidade. E aí a gente vê, então, que conforme vai afastando, a gente consegue identificar a imagem que foi pintada pela escadaria, né? Uma coisa que me chama a atenção, eu até apoio a existência da Feira do Livro, mas a sinalização é bastante agressiva pelo município. Não sei se vocês notaram. Em todos os lugares por onde passamos tem essa sinalização da Feira do Livro, né, que prejudica muito o visual, né? O excesso de placas, o excesso, né, ali na paisagem, ainda mais uma cidade, né, que tem muito patrimônio ainda conservado, fica muito complicado. Aqui está a Secretaria de Turismo de Águas de São Pedro. Então, geralmente, quando eu viajo para uma localidade, é o meu ponto, né, de partida, é o primeiro lugar que eu vou para pegar folheteria, pegar informações sobre o local. E aí, então, a gente tem aqui, como eu falei, estamos nesse momento pandêmico tão complicado, por isso que os estabelecimentos estão fechados, né? E eles vão trabalhar via teletrabalho, trabalho remoto, né? Essa é a indicação. Então, aqui é o Boulevard, eu não vou caminhar por aqui, eu vou seguir a Avenida Carlos Mauro, né, que tem maior concentração dos atrativos para vocês verem, tá bom? Então, vamos seguir para cá. E aí, então, só para que a gente tenha, né, uma noção, esses espaços aqui, eles são bem novos, né? Então, as lojas, elas são bem novas, houve uma modificação estrutural aqui
né, que a gente nota, e também tem novas construções ali do outro lado, né? Então, também a gente vê novos lugares sendo construídos, né, e criados. Aqui a gente tem essa loja, que é uma loja bastante famosa aqui da região, com unidades também em outras localidades. Aí eu vou atravessar aqui, que fica mais atrativo, fica mais fácil para a gente poder caminhar. De restaurantes, a gente tem esse restaurante, que é o Vila Tadivele, né, que é um dos restaurantes mais importantes que nós temos aqui, né, de gastronomia italiana. O interior de São Paulo tem muitos descendentes de italianos, né, então é, uma, é um restaurante bem famoso, né. Aí a gente vê que aqui no entorno já tem outros restaurantes, né, e até alguns mais antigos, como esse Bom Bocado, como a gente vê, o Fazendão. Então, são diversos estabelecimentos existentes. O Arte Brasil tem artesanatos do Brasil, então não são produções locais, tá? Mas do Brasil mesmo. Então, tem coisas de pedras até, esculturas, esculturas em madeira. Essa sorveteria também é bastante tradicional. E aí, só olhando um pouquinho para esse lado, nós temos, né, os cafés ali, que é o Trufo Café. João e Maria, que virou um grande atrativo para as crianças, porque é uma doceria imitando a história de João e Maria. Está tudo fechado, a gente não vai ter como entrar, mas a gente nota também a existência de diversas lojas com os produtos ligados à cama, mesa e banho, né? Então isso tem bastante por aqui. Os apiários, né? Então também tem derivados aqui do mel. O Eldorado, né, tudo caseiro, então também é uma loja muito antiga, muito tradicional de doces daqui. As pessoas costumam vir, né, e comprar doces para levar para suas cidades. Essa galeria, desde que começou a pandemia, ela ficou fechada, então é uma via que chega naquele bulevar onde nós estávamos, então ela está isolada, né, fechada. Aqui mais uma loja, né, de fabricação própria. Gente, as produções geralmente elas estão em São Pedro, tá? Então é em São Pedro que tem todas as produções de confecções e tudo mais, e a comercialização para cá, tá? E geralmente aqui vende-se bem, né? Ali o Hotel Estância ao fundo, e eu vou atravessar para cá para vocês verem um pouquinho mais aqui também de algumas docerias, né? De alguns estabelecimentos. Essa Zuleicas Doces é uma das mais famosas da região. Ela é de São Pedro, aqui é uma filial, né? E tem diversos doces também e muita gente procura, né? Então realmente é um lugar muito requisitado. Mais uma galeria aqui ao lado do Divino, né? Que é um bistrô e café, também muito procurado. Aqui tem floricultura, mais restaurantes. Então é interessante da gente ver o quanto a cidade ela está preparada para o turismo, mas não um turismo massivo, um turismo brando, um turismo que a gente tenha um certo controle, porque ela é muito pequena. A gente já está, inclusive, caminhando para a finalização do nosso roteiro, né? Mais um shoppingzinho aqui, né? Então, também, essa ideia das compras, né, é algo muito procurado também. Então, as pessoas que vêm para relaxar, para descansar por aqui, elas também buscam as compras. Eu vou fazer um caminho aqui alternativo, passando pela igreja, né? Então, a Imaculada da Conceição, porque na frente dela a gente tem o caminho de Santiago. Vejam essa sinalização aqui mais rústica, em madeira, Casa de Santiago. É o caminho, então, para a Casa de Santiago. O mini horto florestal, ele se encontra fechado ainda por conta, né, da pandemia e de reformas que estão fazendo. Então, também é interessante a gente pensar que os municípios turísticos, eles estão também aproveitando esse período, esse momento, para reformulação, né, para poder, então, restaurar, reformar determinados atrativos, determinadas localidades, para que a gente consiga, numa retomada, ter uma qualidade melhor e não precisar interferir, né, durante alta temporada em especial, né. Então, caminhando aqui, é uma subidinha. Eu vou tentar ser breve para a gente já chegar no Santiago.
A gente não vai entrar na estátua mesmo, né? A gente vai apenas ver essa parte pública aqui da praça. E aqui a gente já vê uma concentração de turistas, né? A gente estava até comentando, será que a gente vai encontrar turistas no caminho? E sendo, né, o dia que é hoje, uma terça-feira, pela manhã, então realmente a gente já nota uma presença, né? Então pessoas visitando a igreja, vendo aqui. Aqui a gente tem uma pousada, a Nossa Senhora da Aparecida, também bem tradicional. A última vez que os alunos da UF vieram, eles ficaram hospedados aqui. Quem sabe, então, no futuro a gente fica aqui também. E aqui temos, então, o São Tiago de Compostela. Vejam que bacana. Então, uma homenagem, né, de Águas de São Pedro, Portal dos Caminhos, e aqui nós temos, então, essa imagem do São Tiago. Tem aqui, inclusive, foi a Elo Ribeiro que fez a escultura, a Heloísa Ribeiro Lins, né, como a gente pode notar aqui. E aí tem essa brincadeira da sinalização, indicando os caminhos e as distâncias, né? Então, em Santiago, a distância, em quilometragem, Machu Picchu, Jerusalém, Roma, né? E por aí vai. E aqui, Caminho do Sol, Casa de Santiago, que é exatamente indo para lá que a gente encontra o mini horto, e a gente tem também as informações aqui de outras localidades, tá? Então, a Arquidiocese de Piracicaba, ela decreta, né, que o São Tiago Maior, apóstolo e padroeiro da cidade de Águas de São Pedro. Antes nós tínhamos apenas como padroeira, né, Imaculada da Conceição, e agora temos também o São Tiago. Vejam o quanto também essa prática, né, que a gente fala do turismo religioso, ela acaba interferindo também na própria realidade local, porque esse Caminho do Sol, ele foi criado como um roteiro, né, e essa é a sinalização que a gente encontra desde Santana do Parnaíba até aqui, que é o final. Ele foi criado meio que como uma experiência para que as pessoas fizessem uma caminhada ali de mais de 200 quilômetros como um preparo para ir para a Espanha, para fazer então o roteiro de Santiago de Compostela, né? Inclusive aqui a gente tem, né, a informação aqui do Caminhos do Sol, né, que seria os dizeres aqui do Caminhos do Sol, tá? E aí então nesse preparo as pessoas elas vinham, né, caminhando, ainda vem. Você pode vir a pé, de bicicleta, caminhando então por diversas cidades com algumas paradas feitas, né? Então a gente vai chegar só mais aqui pertinho, né, da igreja. Então a gente vê que aqui é o centro, né? Então tem a estátua aqui, né? Então a gente vê que a influência católica ela é grande aqui no município, né? Como em diversos outros municípios, especialmente no que se refere à própria fundação, né? Se a gente for levar em consideração as cidades mais antigas e o papel da religiosidade, especialmente da religião católica nas fundações. Tá? Então, tá com atividades lá dentro, eu não vou entrar tanto não, só vou chegar aqui pertinho. Veja. Então, é uma igreja bem pequenininha, bonitinha. Então, só para vocês terem uma noção. Aí, então, a gente segue agora para o rumo final, parte final do nosso roteiro. Vocês acreditavam que a gente ia conseguir fazer tudo direitinho até as 10h30? Temos 7 minutos para encerrar. Eu estava falando para o pessoal, professor, que se eu for para Águas de São Pedro com vocês um dia, eu vou me entupir de tanta doceria e depois eu vou beber água da fonte, que é para desgastar. É uma boa, Tamires. E é isso mesmo, né? Especialmente a Almeida Salles, que ajuda bastante, né, nas atividades estomacais, realmente vale muito a pena. E tem muito doce, realmente tem bastante doce. Eu me espanto, né? Depois que eu fui embora para o Rio, morei em São Paulo, realmente são muitos doces. Vejam a sinalização turística. Então, o mini horto ele fica né, aqui à direita, mas a gente não vai subir porque ele está fechado, né? Então não tem por que a gente subir até lá, porque ele vai estar fechado. Então a gente vai descer, vejam que tem mais uma galeria. Só que essa galeria, ela tem serviços importantes para a população.
Então, ela é diferente das outras, que são mais para turistas, né? Apesar de comercializar produtos que a população também acaba comprando. Vejam que também tem, né, as guias rebaixadas, mas ao mesmo tempo não tem a faixa, né, de passagem, mas existe então a sinalização. Aqui vejam que tem uma colônia de férias, né, da POSP, que é a Associação dos Professores do Estado de São Paulo. Então ela é bem antiga também, muito requisitada, né? Então, obviamente que agora a gente tem o controle por conta da pandemia, tá certo? E a gente vai depois seguir para lá, mas por um outro caminho. Eu vou seguir por aqui para que vocês possam ver a mudança, né, que nós tivemos aqui dessa parte da pracinha. É uma parte que está isolada, né? Então a gente vai notar que existe um isolamento também por conta da pandemia, de algumas reformas que a prefeitura também acaba aproveitando o período para fazer. Então ela está completamente isolada, vejam. Ela está isolada com as faixas, né, de proteção mesmo. Então eu só vou chegar um pouquinho mais perto aqui na calçada para a gente ter um pouco mais de segurança e visibilidade. Então vejam, ela está completamente isolada. E aqui nessa parte central, o interessante é que tem uma certa concha acústica. Aquilo é uma concha acústica, apesar de não gerar a acústica necessária. E no entorno tem como se fosse um teatrinho de arena, né? Uma arquibancada num formato mais de arena. Vejam só que interessante, né? Então aqui esse é o canal e vejam que ali, daquele outro lado, a gente também tem mais estabelecimentos de comida, né? O açaí da praça, milkshake, né? Então a gente tem mais restaurantes ali, né? Coxinha, mini churros, gente, olha que não é para fazer dieta, hein? Para vir para Águas de São Pedro de dieta vai sofrer um pouquinho. Então eu vou caminhar aqui para vocês verem a nova estruturação da rodoviária. A rodoviária, ela não mudou muito apesar da reforma. Aqui a gente tem uma pousada, Vila Barbosa. Vejam que tem também a sinalização ali para o Termas, né? Tem um banner do Termas para compra de ingressos. Também tem um ponto, desse lado geralmente fica o trenzinho que vai para o Termas, que é um trenzinho então que leva as pessoas daqui da cidade até o parque aquático. Aqui então, né, do outro lado tem a cantina, Dom Martelo, também mais uma galeriazinha ali, né? Isso tudo tem lojinhas dentro. Vejam que aqui era uma pizzaria, já foi choperia, já foi de um tudo, e agora vejam que ela mudou de lugar, né, e está para alugar. Então a gente também sente os efeitos, né, dessas mudanças a partir da pandemia, né, e as dificuldades que nós temos, né, diante disso. E aqui está o terminal, então, rodoviário. Essa é a parte do terminal. Eles fizeram alteração, né, como a gente pode ver, dessa parte superior, né, dessa cobertura, e o letreiro, vejam o tamanho, né, dá para a gente ver da Lua, quem estiver na Lua, tá enorme. O posto policial, né, que também tem um atendimento ao turista, é algo extremamente importante, né, vamos passar aqui pela faixa, que é uma região bastante movimentada, e agora eu vou Professor, mostrar... Oi, pode falar. tem uma dúvida sobre a taxa de violência aí, como que é a violência, Zero, a segurança. zero. Aqui, é sério, não Igual tô o Rio de brincando Janeiro, não. igual o São Gonçalo. Aqui é zero. Aqui a gente tinha assassinato, tipo assim, uma vez ou outra um assassinato. Era quando? No carnaval, na época que as pessoas portavam arma de fogo, né? Nós tivemos um passado de Brasil, e foi até 2003, que as pessoas andavam com arma de fogo na cintura. E aí, então, geralmente no carnaval, com a bebedeira, mexeu com a mulher do outro, sempre aquela coisa, né? Daquela cultura machista e de carnaval e tal, e aí sempre tinha alguma coisa nesse sentido, e geralmente não eram pessoas daqui, eram pessoas de fora que vinham e que causavam, né? E que geravam esse tipo de violência. Também tivemos algumas ações assim de assaltos em casas de estudantes do Senac há um tempo atrás. Então a gente sabe que existiu esse tipo de prática, mas realmente assassinatos, crimes hediondos é zero, praticamente zero. Eu parei aqui mostrando essa imagem porque é o centro comunitário.
Aqui, então, diversas formaturas, casamentos são realizados, tá? Só para vocês verem. Eu não sei como está meu áudio, porque está passando aqui um tratorzinho. E eu estou indo bem para o caminho dele. Então, aqui Tá mais uma bom, imagem. Tá bom? tá bom, Aqui tá mais legal. uma imagem, então, da colônia de férias da POSP, né? Daqui de Águas de São Pedro. Só para vocês verem. E a gente vai seguir, então, para cá, que tem uma infraestrutura muito importante para o morador, mas, para quem já viu a live da secretária de turismo, da Rose, que nós gravamos no semestre passado e está disponível no canal, ela indicou que é muito importante mexer nessa parte, por isso que eles já reformaram, porque atende também aos turistas. Aqui nós temos muitas pousadas que não têm piscina. E aí no verão as pessoas precisam procurar algum lugar para se refrescar. E, portanto, eles investiram muito nessa piscina. Aqui tem um parquinho infantil, está isolado por conta da pandemia, obviamente. E aqui a gente chega na piscina municipal. Então, qualquer morador, tendo então a conta, né, uma conta de luz, alguma coisa que se identifique, ele pode tirar uma carteirinha, não sei como está hoje, mas antigamente a gente tinha uma carteirinha, e aí ele pode vir aqui para a piscina municipal. Então, ainda isolada, mas está completamente reformada. Vejam que legal. Tem duas piscinas, né? Tem essa aqui para prática de natação mesmo e a outra mais recreativa para crianças e tudo mais, né? Que a gente vê aqui. Aqui nós temos também, né, a parte ali da comida e petisco caipira, sabores da roça. Então também mais uma opção aqui de comida, né? E para quem vem para esse lugar, então fica interessante. Eu só vou subir mais um pouquinho aqui antes da gente descer para o Parque Novo, para vocês observarem mais uma infraestrutura criada para morador e que também pode atender, né, o turista quando ele chega, que é o campo de futebol. Então vejam, né, a gente tem aqui esse campo, ele foi completamente reformado, e tem ali em cima agora um novo, ele é mais novo, que ele é totalmente telado, né, e aí a gente tem um mini horto, essa parte que a gente vê bem arborizada, é o mini horto, é onde está São Tiago, a imagem do Santiago, e aí a escola municipal, ela fica atrás. Eu comecei a lecionar nessa escola. Essa escola tinha o projeto Aprendiz de Turismo, que é uma proposta de educação turística, voltada então para atender professores, né? Então é um projeto voltado para professores que replicam os conhecimentos de turismo com os estudantes, né? Então o projeto Aprendiz de Turismo ele ficou aqui em 2004, comecei em 2003 para 2004, aí trabalhamos até encerrar em 2005. Mas a escola, ela já tinha no currículo a disciplina de turismo. Olha que legal. Então, os estudantes, né, da antiga quinta série até o colegial, porque daí o ensino médio também foi municipalizado nessa escola, eles tinham então o ensino do turismo. Bastante interessante, ele era ofertado e foi criado, inclusive, pela professora Sônia, que foi a minha professora lá em São Pedro, no Gustavo Teixeira, no Colégio Gustavo Teixeira, que eu vou mostrar para vocês na quinta-feira. Então, caminhando um pouquinho mais, a gente já vai para o nosso encerramento. Estamos batendo aqui 10h30, foi esse o combinado. Vamos ver se eu consigo cumprir, porque eu quero mostrar esse novo espaço que foi criado, que é bastante interessante, que também atende o morador e o turista. Aqui em Águas de São Pedro, a gente também tem que levar em consideração que grande parte dos moradores, né, que a gente até acaba considerando, são pessoas que têm casa de segunda residência, né, as casas de veraneio. Eles, obviamente, né, são classificados como turistas, mas nós temos muitas pessoas que praticamente vivem por aqui ou realmente estão trocando, né, a cidade grande pela cidade pequena, né, e vindo morar de vez para cá. Então é muito comum os mais idosos da família virem para morar, os mais jovens continuam nas grandes cidades
e aí depois eles voltam, vêm para cá, né, acabam mudando para Águas de São Pedro, e São Pedro também. Aqui é a escola estadual, também lecionei nessa escola, com o projeto Aprendiz de Turismo. Esse projeto ele foi criado pela Amex, American Express, cartão de crédito mesmo, isso lá nos anos 80, nos Estados Unidos, e replicado em diversos lugares do mundo, porque a própria marca, né, a Amex, ela identificava a necessidade das pessoas de terem, né, uma profissionalização para poder trabalhar com o turismo, né, e atender os turistas do mundo. E aí eles identificaram essa oportunidade e a necessidade de se trabalhar, então, com estudantes, formando estudantes para que eles sejam, então, futuros profissionais da área. E aqui a gente vai, então, para o nosso último ponto, que é o ponto final, que a gente termina. Vejam que a gente ainda segue o caminho do canal. Aquele canal da Carlos Mauro, ele segue, tem uns 3 quilômetros aqui, então, cortando a cidade. E aqui, então, é o novo parque, né? Esse espaço criado para lazer e recreação da população e também de turistas, com uma infraestrutura nova, né, para caminhadas, corrida. Então, ele vem sendo muito requisitado. Então, é algo extremamente novo, que foi criado, ainda está em processo, né? Mais adiante tem uma pista de skate e aí já é o portal da cidade. Vejam como a cidade é pequena. Em 1 hora eu cruzei a cidade. É lógico que eu não fui para os bairros, né? A gente tem os bairros. Mas olha, essa ponte, ela é bem antiga, em madeira, ela é muito típica daqui. A gente tem muito dessa ponte seguindo o canal, como eu falei. O canal que corta, então, a cidade. E aqui, então, tem a parte dos sanitários. Vou mostrar brevemente, porque tem pessoas paradas. E aqui, a academia ao ar livre. Então, é interessante porque a gente sai de uma história, né, da cidade sendo planejada para ser uma estância saúde, por conta das águas medicinais, e hoje o equipamento mais novo que nós temos é esse parque, né, que tem a academia ao ar livre, que também remete à questão da saúde. Então, vejam que a via aqui ela é muito movimentada, ela já começa aqui o caminho para Piracicaba, que interliga São Pedro, então a movimentação é muito grande por aqui. E aqui a gente tem uma sinalização dessa academia da saúde, como eu falei, né? Então aqui está o indicativo e as informações dos exercícios que a pessoa pode observar e praticar. Eles estão isolados, obviamente, por conta da pandemia, mas em um futuro momento, eles liberam. Então vejam, saúde mais perto de você é essa proposta, então, do governo municipal em apoio, né, com o apoio do governo estadual e Ministério da Saúde. E aqui tem os exemplos. Então, é isso, né? É exatamente essa ideia de uma reformulação, né, do que a gente se preocupa hoje, né, das nossas preocupações com a saúde. Então, no passado, as pessoas vinham para cá para consumo das águas, para os banhos de imersão, né? A água ela era aquecida, ela é ainda, né, obviamente, e a ingestão, e agora a gente tem, então, também as preocupações com o corpo, né, com o físico. E aí, óbvio que equipamentos assim, eles ajudam, eles são interessantes, tá bom? E aí, como eu falei, mais adiante, né, tem essa caminhada mais arborizada, que é do lado de cá, que eu estou voltando aqui pela ponte, e aí a gente tem, ao final, pista de skate, né, que está bem distante, quase no portal, como eu falei. Tá certo, gente? Então é isso. Esse foi o nosso tour virtual por Águas de São Pedro. Então, para que vocês tenham uma dimensão, inclusive, caminhando, né? Fui caminhando aqui todo o tempo, para vocês verem. Vejam que interessante também, não sei se vocês conseguem enxergar aquele poste, tem uma sinalização, uma seta em amarelo. É também o caminho de Santiago, né? Santiago de Compostela, para chegar no Mini 8 na casa de Santiago. Então, também é mais uma sinalização feita. Ela é bem informal, né? Então pintaram de amarelo. Mas para quem está na rota, né, seguindo essa rota de Santiago, fica bem claro. Então aqui só
para vocês verem mais um pouquinho. Então tem água no caminho, tem bancos, vejam que infraestrutura mais bucólica, né? Então fica bem interessante para quem está vindo para cá, para quem vem para caminhar, quer descansar um pouco, conversar. Olha, o distanciamento, inclusive, está perfeito. Fica um num banco, outro no outro para conversar. Olha que legal. Então, brincadeiras à parte, é isso que a gente tem, então, né, de mudanças, de infraestrutura aqui. E vejam que a saúde, ela continua ainda em primeiro lugar. Uma das minhas maiores preocupações, vou até virar a câmera aqui para vocês, quando começou essa história da pandemia, foi que muita gente da capital começou a vir para cá. Muita gente de São Paulo, Campinas, que é a cidade maior, né, que é a macro-região de Campinas, estavam vindo para cá, e mesmo período de pandemia, as pessoas em quarentena, muitos entenderam que era possibilidade, né, para poder vir para o município buscando a tranquilidade, a segurança e o estigma mesmo da cidade de saúde. Só que aqui nós não temos hospitais. A gente tem um postinho de saúde que está ali adaptado especialmente para vacinação. Atendimentos geralmente são feitos em Piracicaba e que já, no caso, o município de Piracicaba atingiu 100% de lotação. Então, a nossa maior preocupação aqui é exatamente com isso. Como a gente vai, a nossa imagem, né, como uma instância de saúde, o segundo melhor IDH do Brasil, ele acaba divulgando muito a cidade e atrai pessoas, não apenas para morar, mas para vir até meio que se refugiar para cá dessa pandemia, né? Então, assim, uma das minhas maiores preocupações e, obviamente, da própria gestão pública, moradores, vocês já fizeram pesquisas e identificaram muitos moradores contrários à atividade turística, né, reclamando da presença de turistas aqui e jogando, na verdade, a culpa à prefeitura, dizendo que a prefeitura tinha que controlar. Mas é algo que a gente nota que não fica tão controlado assim, porque a gente não está recebendo ônibus de excursão. Aqui são veículos de passeio, né, são veículos individuais. Então fica muito complicado de se controlar, né? E aí, então, diante disso, dessa realidade, existe essa preocupação enorme, né, de não apenas pessoas de fora virem para cá e trazer, né, mais a doença, contaminar, porque a gente não vai ter realmente leitos, né? Esse é o grande problema. São Pedro, para que vocês tenham uma ideia, é onde tem, né, a UPA, onde tem a Santa Casa, tem a unidade mista de saúde. Lá a gente só tem 10 leitos preparados para a Covid. Os 10 estão ocupados, e há mais de 10 dias, eu acho que já chegou em 15, Piracicaba já não recebe mais ninguém dos municípios aqui do entorno. Então é uma situação muito grave, né, uma situação muito complicada que a gente vem enfrentando. E eu, né, vim caminhando aqui em direção à pista de skate, já estou quase chegando nela, já vou aproveitar e vou mostrar para vocês. Mas resumindo é isso, gente, é uma preocupação, né, e a gente sabe, o próprio, se a gente for olhar o que a OMT fez no ano de 2020, de taxar, né, no caso, o turismo rural como sendo o tema anual, né, todo ano a OMT lança uma temática para desenvolver. E aí o ano passado foi o turismo rural. E esse turismo rural, ele entra como sendo uma bandeira, inclusive, para que as pessoas busquem o ar livre, busquem, né, áreas naturais, para até minimizar a contaminação. Então faz todo sentido, né, desse desenvolvimento. Mas ao mesmo tempo a gente tem que se preocupar, porque será que essas cidades pequenas estão preparadas? E eu, como um nativo de uma cidade pequena, digo para vocês, não estamos. Pelo contrário, é uma preocupação enorme com isso, tá bom? Então eu fecho aqui mostrando a imagem final, né, aqui da pista de skate, uma parte bastante interessante, né, para o lazer e recreação de jovens e também, eu diria, adultos, turistas e especialmente os moradores que frequentam muito aqui, né? Então a gente tem aqui a indicação, né? A indicação, inclusive, a recomendação para o uso de equipamentos. E é isso, minha gente. Então eu agradeço muitíssimo
a colaboração, a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. E aí, então, quinta-feira, a gente vai agora para São Pedro. Lá vai ser um pouco maior. Vou ter que correr bastante, né, para dar conta de tudo que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Até se a Tamires quiser me ajudar com o chat, dá uma lidinha ali nos comentários das pessoas. Mas é isso. E a Tamires está a rigor, ó, direitinho. Ah, eu tô. Peraí, deixa eu botar o óculos. Gente, muito obrigado. Fiquem seguros, por favor. Alguém falou algum... Alguém levantou a mão, mas eu já perdi a pessoa que levantou. Eu nem ouvi, perdão. O pessoal brincou com São Gonçalo, que até parece água de São Pedro. É muito seguro. Nunca vi nenhum assassinato por aqui. Uhum. E é isso. E o resto, o pessoal adorando. Tá vendo, Luiz? A Tamires veio a rigor. De bonezinho e óculos, tá vendo? Uma viseira e um óculos para se proteger. É isso aí. Gente, eu espero muito que no futuro a gente consiga fazer uma viagem juntos. É o que eu torço, é o que eu espero. Independente do período que vocês estiverem. Vocês se articulando, se organizando, né? Podem contar comigo, é óbvio. E vamos realmente executar uma viagem, né? Conhecer lugares, né? Vamos tentar identificar o turismo na prática. A minha intenção hoje foi exatamente essa, que vocês pudessem ter, mesmo que virtualmente, uma experiência turística, a identificação de sinalização, de equipamentos, infraestrutura, tudo que a gente precisa para desenvolver o turismo, tá bom? Gente, então eu encerro por aqui. Aguardo vocês na quinta-feira em São Pedro. Vamos conhecer uma outra realidade. Muito obrigado, gente. Fiquem bem, fiquem seguros, por favor, e até a próxima, então. Tchau, tchau. Obrigado, viu, Tamires, por todo o apoio, por todo o suporte. Até Imagina! Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, Cuidado aí voltando para casa, hein? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Quero ver se estivesse numa cidade perigosa. Duvido que você ia estar voltando com o celular assim. Foi o que eu falei para Tamires. Eric, eu tive que abrir o computador para poder colocar para gravar, né? Celular. Tô com todos os equipamentos aqui. Não teria como. Não teria como. Pois é. Não, não teria. Só aqui. Correr. É só aqui mesmo que dá para fazer isso. Em Não, São Pedro ainda dá também. Que Tá bom, bom? né? Porque eu fiquei imaginando isso. Eu fiquei curioso em São relação a essa Pedro questão já do mudou. crime. São Pedro já mudou, já tem uma outra realidade, não é como aqui, entenderam? Como eu já falei, já sinalizei para vocês, o problema do tráfico, né, das drogas, tudo isso existe lá. Aqui também acaba respingando, isso é óbvio, né? Mas realmente, aqui é muito mais seguro, o controle é muito maior, né? Então a gente ainda tem essa tranquilidade, tá bom? Tá certo. Boa volta para você aí, professor. Bom Obrigado, descanso. gente. Fiquem bem Tchau, e até a tchau. próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Foi um prazer. Prazer. Tchau! Tchau. Tá indo.